Eu vou traçar uma linha do tempo, porque eu sei que aconteceram vários fatores, né? Foi troca de presidente, teve, né, o Bush, depois Obama e Trump. Uhum. Então, você viveu muitos momentos aqui. Mas um detalhe interessante que você falou assim que você estava no seu processo de green card. Você conseguiu seu green card de alguma maneira assim que influencia governo, alguma coisa assim? Porque eu lembro que saiu um tipo de anistia lá em 2000 e alguma coisa, não foi? Olha, a última anistia geral que saiu aqui foi em 1987, Uhum. né, onde todo mundo que chegasse na imigração poderia tirar o seu green card. Isso foi em 1987. Mas depois disso, o governo abriu algumas portas em 89, não, 99, desculpa. 99 foi quando eu apliquei por uma lei que o governo tinha lançado na época. Eles facilitaram para que pessoas que tivessem emprego por mais de 2 anos pudessem aplicar para o Green Card. Então, é uma porta assim que abriu, foram 3 meses que abriu essa porta, eu e alguns amigos aplicamos, porque tínhamos um trabalho e esse trabalho tem que ser ligado a alguma coisa religiosa. Então, nós Ah, estávamos, sério? na época, trabalhando na igreja. Então, foi uma porta, assim, uma anistia parcial que eles fizeram, né? E aí foi quando nós aplicamos para o Green Card. Caraca, que da hora. É. E assim, o que que aconteceu que o governo tomou essa decisão? Porque geralmente, né, que nem a gente está vendo agora, né, devido aos trabalhadores da pandemia, eles estão tentando fazer uma forma de legalizar. Mas no passado, o que que aconteceu assim? Aconteceu alguma coisa específica que o governo abriu essa brecha ou não? Olha só, cara, uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas é o seguinte: tudo é um jogo de interesse, né? Custo-benefício. Para o governo, por exemplo, coisa que o governo americano não quer, como nenhum país quer, é que a pessoa venha para cá, chegue aqui, tire os documentos e fique pendurado às custas do governo. Entende? Ou seja, alguém está pagando impostos e essa pessoa recebendo benefícios do imposto. Tanto que na entrevista de Green Card, como na entrevista de cidadania, eles checaram se eu já recebi algum benefício do governo. E na minha vida eu nunca recebi nenhum benefício. O único Caraca. benefício que eu tive foi quando a minha filha nasceu, de usar os hospitais através do Medicare. Entende? Mas aí o que é que eles querem? Que a pessoa venha para cá e seja produtivo, né? Que você fique produtivo. Quando o país está numa necessidade de mão de obra, em algum setor, aí eles dão aquela anistia temporária. Por exemplo, pouco depois dessa anistia que eu apliquei, teve uma anistia da agricultura. Qualquer pessoa que estivesse trabalhando em algum setor agrícola poderia aplicar para o Green Card. Nossa, E aí interessante. muitas pessoas aplicaram, entende? E conseguiram o seu Green Card, porque estava tendo uma necessidade muito grande desses trabalhadores. Eu soube daquela que teve do Clinton. Eu não sei se é uma diferente essa do Clinton que Isso, essa teve. mesmo, foi do Clinton. Ah, Foi o Clinton que essa, lançou essas duas anistias, foram ele. essa não foi a que você entrou numa outra. Não, eu entrei. Então, a que eu entrei foi do Clinton, mas foi um pouco antes. Ah, Foi um pouco entendi. depois, desculpa, um pouco depois, é. Bacana, cara, interessante. E E na época, o que que você tinha que ter assim para se qualificar? Tinha que ter um trabalho, o que mais assim para galera saber? você tem que ter um trabalho, está pagando impostos por mais de 2 anos, e esse trabalho está também envolvido em alguma coisa religiosa. Então, na época, eu trabalhava na igreja, eu ajudava o pastor, e aí eu pude aplicar, eu qualifiquei para aplicar para esse green card, Legal, para esse green bacana. card, que seria, na realidade, um green card temporário, né? Uhum. E na entrevista, assim, o que que eles perguntam assim? Porque é um tipo de legalização diferente. Eu sei que hoje em dia tudo mudou, mas na época, o que que eles perguntavam assim na entrevista para galera saber como que é? Eu não lembro muito da entrevista. A entrevista tinha dois processos, né? Um deles era sobre a minha vinda para o país, como é que eu entrei no país, como é que eu sobrevivi. Eles perguntaram muita coisa sobre isso. E então, como, por exemplo, eu tinha vindo como turista, eu ainda estava com visto no passaporte válido na época, que era em 5 anos. Esse visto ainda estava válido. Então, todas as perguntas, eu estava praticamente qualificado dentro delas, né? As pessoas que vieram, por exemplo, pelas fronteiras, pelo México, teve que voltar para o Brasil para poder fazer todo um processo, foi mais complicado, ficaram de 1 a 2 anos no Brasil.
mas no caso, quem entrou aqui como turista, legalmente, teve essa facilidade. Então, a entrevista foi praticamente voltada nesse aspecto, de saber Bacana. como é que tinha sido minha vida, minha chegada aqui. Show de bola. E depois de 5 anos que você aplicou para a cidadania? Então, não, aí não, demorou mais. Demorou mais Sério? pelo seguinte, na época, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu tinha aplicado, aí eles, ficou alguma coisa que eles deixaram como pendente, aí eu tive que esperar alguma coisa do governo, e na época, o centro de imigração aqui em Mission Viejo, onde estava toda a minha papelada, pegou fogo. Você tá brincando? Não, pegou fogo no centro de imigração, cara. E aí eu fiquei todo enrolado. Eles não encontravam o meu processo. Cara, deu um rolo terrível. E aí eu fui e tinha toda, graças a Deus, eu tinha guardado toda a papelada, né? Então tive que praticamente refazer toda a aplicação. E aí, o que acontece? Nesse período, teve o ataque de 2001. E com esse ataque de 2001, a imigração fechou as portas porque todos os terroristas eram imigrantes. Muitos É isso aí. estavam legalizados aqui. É isso que eu queria saber de você, né? E o O que pior de você, tudo, desculpa, o o que pior de você... tudo é que muitos deles qualificaram pela mesma aplicação religiosa que eu tinha qualificado. Sério? É, Caraca. então, Conta para nós, assim, como foi isso aqui nos Estados Unidos? Que eu sei que isso mudou os Estados Unidos por completo, mudou até a forma de ver os imigrantes. Até minha mudou. dentista me falou que ela era estudante, ela ia e voltava, eles começaram a fazer até mais perguntas para ela depois de um tempo. Como que foi isso aqui nos Estados Unidos? Conta para nós, assim, com requintes de detalhes. Cara, o impacto foi muito forte, mas teve dois lados, né? O primeiro foi o lado como é que eu diria, do calor humano, né? As pessoas ficaram mais humanas e uns com os outros, né? No geral, ficaram mais humanas. Acho que as pessoas viram que você, na realidade, sua vida não vale nada. Entende? E então houve uma troca muito grande de valores, né, no meio das pessoas. Eles passaram a valorizar mais o amor, a integração entre pessoas. Foi muito interessante isso. E, por outro lado, também uma indignação pelo fato dessas pessoas virem para aqui, ter conseguido grincar, ter conseguido ficar legalmente no país e, de repente, fazer uma coisa dessa, né, contra o cidadão. Entende? Porque vamos entender o seguinte: na cabeça da maioria das pessoas, eles não conseguem fazer uma distinção entre um ou outro. Né? Eles não conseguem entender o que é um tipo de imigrante ou outro. E então, essa indignação ficou muito forte na cabeça das pessoas e criou uma dificuldade muito grande para os imigrantes em geral, principalmente os que não são bonitos, assim como eu. Eu lembro que uma época me confundiram com o egípcio. Um árabe veio comigo e falou que ele falava egípcio também, mas não falo egípcio. Ele, não, mas você é do Egito? Eu falei, não, não sou, entendi. Então, quer dizer, nessa época não era muito bom ser confundido com um imigrante árabe, entende? Sério? Mas, Mas o tratamento nas ruas era diferente com as pessoas que eram de um não, Oriente Médio? não, eles eu não notei isso. Eu não percebi esse tipo de tratamento, uma diferenciação. Entende? Mas eu notei que o povo estava muito ferido. Estava muito ferido e, ao mesmo tempo, com desejo de ajudar o país a crescer. Entende? E houve uma série de mudanças assim que afetaram as pessoas em geral, né? Muitas mudanças. Mas, no geral, o país acabou superando tudo, né? Acabou lutando, foi complicado demais. Foi complicado você ter que lidar com essa ideia de que o país estava passando por essa crise terrorista, entende? Mas eu acho que tudo na vida sempre tem seus benefícios.
Faz parte. E conta para nós, Mauro, em termos práticos de imigração, né, que afetou a vida dos imigrantes, assim, o que que mudou, assim, que antes um imigrante podia, eu lembro que você me falou, né, do Social Security, Uhum. a driver, tudo, e depois com o ataque, né, do atentado, mudou. O que que mudou na vida dos imigrantes, assim? Pessoal, mudou. Tem uma série de mudanças que aconteceram imediatamente. Né? Uma delas, os Estados Unidos era um país assim fácil de você fazer qualquer coisa, porque eles sempre confiavam nas pessoas. Né? Você tem uma ideia? Eu não era imigrante legal ainda. Eu tirei a minha licença de oficial de justiça e várias vezes eu fui no prédio de imigração aqui em Mission Viejo, fui no prédio de imigração em Los Angeles e ia até o escritório de imigração do juiz que assinava a deportação das pessoas ou a aprovação de imigrantes. Então, na época, eu ia diante do juiz, eles não perguntavam pelos meus documentos, se eu estava ou não legal no país, eles não perguntavam nada, eu simplesmente entrava e ia diretamente lá, entende? Ou seja, as pessoas falavam, você é louco, você é imigrante ilegal. Eu dirigia para San Diego e voltava, passava no checkpoint várias vezes e nunca tive problema nenhum. Viajava para outros lugares e nunca tive problema nenhum para viajar. Ou seja, tudo estava muito fácil. Você chegava no aeroporto, por exemplo, eu fui deixar uma amiga no aeroporto e praticamente você chegava na porta do avião com a pessoa. Ou seja, você podia entrar no aeroporto, chegava até lá, até o local onde estava o avião e praticamente você entrava. Uma vez eu fui literalmente até a porta do avião, que eu estava levando um negócio dela que estava pesado, e entreguei para o comissário. Entende? Hoje você não chega nem próximo, né? Entende? Não, Então porque começou a mudar, e aí, desculpa, todos os prédios que eu ia, principalmente prédio do governo, tinha que mostrar a identificação. Eles começaram a pedir a identificação e checar se você tinha alguma arma. Ou seja, mudou muita coisa nesse aspecto. Caraca. Até porque até então não tinha o TSA, né? Que é aquele órgão Não, dentro do aeroporto para exato. fiscalização, aqueles barras de metal, aquelas coisas tudo lá, não tinha antes, né? Não, sua mala não era, não passava por raio-x, você não precisava escanear nada, você simplesmente pagava sua mochila, sua mala, o que fosse, tivesse o que tivesse dentro e levava, sem problema nenhum. Era tudo muito fácil nesse aspecto. Entendi. A questão de carteira de motorista, Social Security, isso aí continuou ou não? Continuou, porque aqui na Califórnia, eu posso falar de Califórnia, houve uma mudança quando o Schwarzenegger foi eleito, né? Porque Hum, ele resolveu cortar o direito do imigrante de ter carteira de motorista. Isso gerou um problema, né? Porque caraca. aqui você não pode viver sem carteira de motorista, então você tem que dirigir. O que acontecia? As pessoas não tiravam carteira de motorista, consequentemente não tem seguro, consequentemente não fez a autoescola para aprender a dirigir, a pessoa dirige, causava acidente e fugia, então estava tendo muito acidente, e o que acontece? Ele logo depois ele mudou de ideia e resolveu abrir mão para que as pessoas pudessem tirar sua carteira de motorista. Mas quando você, depois do ataque 9/11, setembro, de 11 de setembro, depois desse Uhum. ataque, eles dificultaram bastante para você tirar a carteira de motorista. No Brasil, eu tinha feito uma classe de piloto privado. Aí aqui eu estava estudando para pegar a licença também de piloto privado. Imediatamente eu tive que passar por uma bateria de testes, de investigação, de tudo na minha vida. Entende? Por quê? Porque essas pessoas estudaram na autoescola aqui nos Estados Unidos, ou seja, eu estava me encaixando em tudo que é lado errado. Né? Eles estudaram para ser piloto aqui nos Estados Unidos e fizeram a classe para aprender a manobrar esses aviões que eles usaram como arma no ataque terrorista. Entende? Caraca. Então, muitos setores assim ficou muito mais difícil. Complicou demais. Rolou perseguições, assim, de imigrantes, assim, no Não, sentido de busca de imigração ou não? não. Que eu saiba, não. Eu percebi, pelo menos não percebi nada nesse aspecto. Né? Tá certo. Eles só dificultaram bastante o processo de green card, o processo de legalização. Dificultaram bastante a partir dessa época. Entendi. Você até mencionou a questão do governo do Arnold Schwarzenegger aqui na Califórnia, né? Conta para Isso. nós, assim, você que viveu esse momento, como que foi o governo dele? Foi bom, foi ruim? Você falou um pouco da questão da carteira de motorista, que ele tirou a Uhum. possibilidade, depois voltou atrás. Conta para nós. O Schwarzenegger ele foi eleito por causa da imagem dele, né?
E na época tinha um governo aqui que estava fazendo um trabalho terrível. Entende? Eu não lembro se é democrata ou republicano, eu realmente não me ligo em política, entende? Eu não torço, não luto, não faço campanha por político, não faço endorsement de nenhum político, entende? Sempre noto o que fazem de bom ou de ruim. Quando as pessoas perguntam para mim, eu apresento a minha ideia segundo o meu ponto de vista. E o Schwarzenegger, ele começou a fazer muita coisa boa, né? Uma delas foi evitar o aumento de impostos que o governo estava fazendo. Ele começou a cortar muita coisa que o governo estava fazendo também, que era dar benefícios para as pessoas desnecessariamente. Eu lembro que eu tinha uma empresa na época, eu fiz uma entrevista com uma mulher, e ela ficou de voltar na segunda-feira para começar o treinamento, para já trabalhar. E segunda-feira ela não apareceu, então eu liguei e disse: oh, o que aconteceu? Você esqueceu o horário e já são 10 horas, você deveria estar aqui às 9 para fazer o treinamento. Ela disse: ah, não, não, o meu esposo falou para mim não pegar um emprego, senão eu vou perder o benefício do governo. Ou seja, a pessoa prefere ficar na Olha a miséria. mentalidade. Eu disse: ah, exato, uma mentalidade medíocre. Eu fiquei tão indignado na época, eu disse: poxa, que legal, né? Benefício do governo, ou seja, eu estou pagando imposto para que você fique em casa sem fazer nada. Entende? E isso o Schwarzenegger começou a cortar. Ele cortou bastante essa ideia da pessoa ficar recebendo benefício por nada, entende? Então o povo realmente aplaudiu. Aí ele teve essa ideia, não sei de onde ele tirou essa ideia de não dar carteira de motorista para imigrante ilegal, né? E em alguns aspectos ele fez um governo muito bom, um governo muito bom. Mas em outros ele não fez porque ele é ator, não é político. Então você não pode esperar política de uma pessoa como ele, né? Porque na realidade, quando se trata de política, tudo é a base de negociação. E ele não era uma pessoa assim que sabia negociar, que sabia se posicionar com relação a certos aspectos. Isso acabou afetando muito a administração dele, entende? Mas no geral,